Uma detetive, decidida a recuperar o olfato, e o namorado cruza o caminho de um perfumista que usa métodos letais em sua busca pelo aroma perfeito. Essa é a sinopse do filme O Perfumista. Oi, gente! Primeira sexta-feira do mês de outubro e mais um vídeo aqui no canal. Eu já vou iniciar esse vídeo pedindo para você se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para você não perder nenhuma resenha. E também peço para vocês me seguirem nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. E também segue a rede parceira aqui do canal. Agora vamos para mais uma resenha. O Perfumista é um filme de origem alemã, produzido pela Netflix. Seu gênero é suspense e drama policial. E a sua estreia foi em 21 de setembro de 2022. A decisão para falar sobre essa produção alemã da Netflix, ela veio após uma conversa que eu tive com a minha sogra, porque eu assisti o filme poucos dias depois da estreia. E no dia seguinte eu tava conversando com ela e aí a minha sogra me questionou se eu tinha assistido o filme, né, O Perfumista, e eu respondi que sim. E aí foi engraçado que ela me pediu para gravar um vídeo para falar sobre o filme, porque ela não tinha compreendido algumas coisas do roteiro ali do longa. E eu acabei concordando com ela, porque quando eu terminei de assistir, eu fui pesquisar informações para encontrar uma crítica que explicasse algo, porque eu também fiquei com uma sensação de não entendi foi nada, talvez eu tenha me perdido ali, não prestei atenção em algum diálogo, alguma coisa. Só que assim, eu pesquisei críticas, daí eu parei, analisei o que eu tinha assistido e a minha reação foi... ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Antes de comentar sobre o filme e compartilhar minha opinião sobre o mesmo, é interessante eu citar algumas informações. O Perfumista é uma produção inspirada em uma obra literária chamada O Perfume, a história de um assassino, do escritor alemão, vamos ver se eu falo o nome dele corretamente, Patrick Süskind. Esse livro, ele teve suas adaptações antes dessa produção de 2022. Tem uma produção teuto-franco-espanhola, intitulada com o nome do livro, e teve sua estreia no ano de 2006. E em 2018, houve uma série produzida pela Netflix, intitulada como Perfume. O filme de 2006, eu não sei indicar onde que vocês possam assistir. Já a série, como ela é da Netflix, então ela tá na plataforma da mesma. Vamos retomar aqui sobre essa produção de 2022. Então quer dizer que é mais um filme ruim? Eu não sei como responder isso. Porque para mim, o filme, ele estava interessante por um lado até certo momento ali, mas por outro, ele me deixou a desejar. É importante dizer que o Perfumista apenas se inspirou na obra literária. A produção usou apenas a ideia do livro, porque o restante, como época, localidade, personagens, são tudo originais. Pois o livro e o filme de 2006, ambos, a trama se passa no século XVIII na França. E essa produção de 2022, o enredo se ocorre na Alemanha em tempos atuais. Mas eu não vou ficar aqui me alongando, falando detalhes do livro, né? Vamos direto ao ponto, que é a trama do filme. Então, é o seguinte, o enredo é sobre Sunny. Uma policial que, durante uma investigação, cruza com um assassino em série chamado Dorian, que, junto de sua companheira Rex, assassina mulheres com o intuito de criar uma espécie de perfume especial que o fizesse ser amado. A Sunny, ela tem um problema, que é a falta de olfato,
e desde a sua infância ela não sente cheiro de nada. O filme, ele se inicia com a narração de Sunny, que se segue durante todo o longa, e logo de início ela já nos conta da sua falta de olfato. Ela nos narra ali sobre um romance que ela tá vivendo com um policial chamado, acho que é Yuro, se escreve Juro, mas por ser alemão, eu acho que é Yuro que fala, e o caminho dela acaba cruzando com o do assassino. E o caso é o seguinte, gente, o romance da Sunny chega ao fim por opção desse policial do Yuro, que quer voltar para sua ex-esposa e seus filhos. Isso magoa a Sunny, que assim, porque ela amava ele demasiado. A narração dela ali falando desse romance você vê que ela está muito apaixonada. E enquanto isso, ela investiga sobre o Dorian, e durante a investigação ela se depara com uma evidência que é um perfume. E ao descobrir que o perfume faz as pessoas se atraírem por ela, o que ela faz? Ela guarda o perfume consigo. Sim, ela guarda uma evidência criminal no intuito de reconquistar o ex dela, de reconquistar o Yuro. O que dá meio certo, porque o perfume, ele só atrai sexualmente, ele não faz ninguém se apaixonar. E o Dorian, ele tá tentando criar uma fragrância que faça que ele seja amado. E a Sunny, então, decide ir em busca dele, mas não no intuito de prendê-lo, e sim de pedir ajuda. É o quê? Isso mesmo. A Sunny vê em Dorian a possibilidade de manter seu relacionamento e de que ele a ajude a conquistar ou recuperar o seu olfato. Ela coberta um assassino por interesses pessoais, em vez de procurar ajuda médica, porque vemos que a Sunny tem problemas. E no fim, tudo era psicológico, porque assim, não vou ficar dando delongas como ocorre, mas assim, magicamente ela recupera o seu olfato, e a explicação de que ela não sentia cheiro de nada, ou por que ela não sentia cheiro de nada, ela é explicada de uma maneira qualquer e você fica... Era isso. E eu confesso que quando eu tava assistindo, no começo eu estava gostando do filme. Sim, eu tava gostando do filme. Eu achei um pouco estranho a Sunny, no começo da narração, comentar muitas coisas que vinham ocorrer, bem dizer, como se ela estivesse dando spoiler de tudo. Só que eu pensei o seguinte, o roteiro tá fazendo isso para não se prolongar a reviravolta. Ele quer contar, né, isso para quando ter uma reviravolta, vai ter um momento de tensão, algum suspense ali que ele tá guardando, uma carta na manga, vamos dizer, que eu achava que o roteiro tinha. Mas engano da minha parte, porque eu tô esperando essa emoção, essa reviravolta até agora. O longa, ele não tem nada de suspense, como diz no gênero, e muito menos drama policial. O drama que ele causa é que nos mostra como que a polícia que investigava o Dorian não se esforçou. Porque se o restante da equipe policial pensasse mais um pouco, teria o pego. Porque a Sunny usou sozinha suas habilidades de detetive e o encontrou em um lugar que, assim, era muito óbvio que ele seria encontrado. Então, assim, foi um relapso da polícia. Acho que o roteiro deixou esse relapso para fazer a Sunny encontrar ele, mas é gritante esse erro. Pra mim, pelo menos, eu achei gritante. Gente, eu achei um cúmulo a Sunny acobertar um criminoso por causa de um romance que ela sabia que não era para ocorrer. Porque o Yuro não a amava. Ele estava ali com ela pelo perfume, sendo atraído sexualmente. E durante a narração, ela mesma afirmava isso, dizendo que estava vivendo uma mentira.
E é lá pelo fim da trama que ela acorda disso, que ela vê que essa relação ela não está fazendo bem nem para ela e nem pro Yuru. E aí ela decide terminar essa relação fracassada. E ela mesma demonstrava incômodo de ter uma pessoa ali que estava com ela pelo sexo, mas ela insistiu em usar o perfume. E então, assim, gente, a Sunny, ela precisava urgentemente de uma terapia. Para de ser doida! Teve outra coisa, assim, a Sunny teve um motivo a mais também procurar a ajuda do Dorian. Foi que ela tinha engravidado do Yuru e ela queria ela queria ter o seu olfato, porque ela queria sentir o cheiro do seu filho quando nascesse. Eu acho que aí o roteiro ele tentou forçar uma comoção. Com isso, talvez, para o espectador se apegar ao sentimento de maternidade, né? Mas, assim, o sentimento que eu tive foi de ranço pela Sunny. Porque, assim, eu tenho que repetir, gente, ela coberta um assassino. A empatia pelas vítimas passou longe dela. Teve até uma das vítimas, a primeira que, assim, ela descobre durante a investigação que ela até meio que conhecia, ela deu carona pra moça, né, tudo, e encontrou depois a moça morta. Então, tipo, a empatia dela pelas outras mulheres estava passando longe. E aí temos o Dorian, que ele insistia em criar essa fragrância que o fizesse ser amado, mas tudo também porque ele tinha problemas psicológicos desde a infância dele, porque assim, ele foi rejeitado até pelos seus pais, porque ele nasceu com um odor insuportável. E ali o pai dele foi meio neurótico em tratar isso por um lado assim religioso, que a gente tem uma explicação que o pai dele tratava isso como se ele estivesse com um espírito mal no corpo, um demônio, alguma coisa assim. O filme, ele enrola de entregar emoção, e quando chega o momento que é pro roteiro entregar algo, ele falha completamente. E a atuação dos atores também não é lá aquelas coisas, mas se o roteiro ele se perdeu, ele não estava fazendo muito bem, pelo visto os atores também não quis se esforçar muito. A personagem Sunny, ela não entrega nenhuma emoção, nenhum sentimento, ela só entrega raiva. Ela me fez me sentir muito, ela fez eu sentir muita raiva. As poucas expressões que ela tinha eram fracas. E, gente, desculpa, não dá. O fato dela ter acobertado um assassino foi demais pra mim. E eu esperava que pelo menos ela fosse ser pega junto dele, porque eu pensei, ela tá se envolvendo nisso, mas eu acho que essa história não vai ter um final feliz pra ela. E eu achei que ela ia pagar por isso, mas não, gente. O filme termina com a Sunny se dando bem. Ninguém sabe o que ela fez, que ela roubou evidência, que ela cobertou o assassino. E vamos dizer que ela praticamente ela se saiu como uma heroína, porque ela entrega o Dorian à polícia. E antes disso, pouco antes disso, ela tipo magicamente faz ele perder o olfato para sempre através de um líquido que ela tinha consigo, e em nenhum momento explica o porquê ela tinha, como ela tinha, se foi ela que fez, como ela conseguiu aquilo, enfim. Simplesmente ela mostra que ela tem o líquido e ela usa pro Dorian perder o olfato. E ela só fez isso porque o Dorian, ele tava ali louco, né? Fissurado por ela, e para poder chamar a atenção dela, atrair ela para ele machucou uma pessoa que ela estimava. Então daí ela tipo dá um ponto final nisso. Só que assim, ainda assim, ela não mostra nenhum arrependimento. Na narração dela, ela não fala nada que ficou arrependida de ter acobertado o assassino. Ela não fala nada das vítimas. E no final, ela conquistou o que ela queria, que era o olfato.
Agora vamos para algumas observações. O filme, ele parece ter algo místico, pelo menos pra mim, né? Assim, mas eu só fui pensar nisso depois que eu assisti, porque quando eu tinha terminado, eu fiquei com aquela sensação que eu disse no começo, eu não entendi. Mas o filme, ele parece ter algo místico, ou ele tentou colocar isso no meio. Porque temos o personagem, o Dorian, com uma característica específica. Ele conseguia sentir e distinguir perfeitamente o cheiro de qualquer coisa, como se fosse mágica. E ele tinha umas sensações de tipo, saber o que ia ocorrer com determinada pessoa. Ele tinha essas coisas ao pensar na Sunny, né? Ele ficou fissurado assim pela pessoa dela. E ele acreditava que através dela ele ia conseguir essa fragrância do amor. E eu achei assim, parando, analisando depois do que eu assisti, as cenas dele, tipo, sabendo qual atitude que a Sunny ia tomar, que ela estava chegando em determinado lugar, tipo, eu estou sentindo que ela não sei o que. Tipo, meio forçado, né? E também tem cenas mostrando as partículas do perfume usado pela Sunny, aquele que ela roubou a evidência, para mostrar que tem algo especial, né, no perfume, surreal, assim, a cena quando ela aperta ali o coisa do borrifa o perfume, aí mostra as partículas, assim, sabe? O filme, por um lado, ele, pra mim, ficou parecendo uma fantasia mal desenvolvida. E no fim, a minha opinião é a seguinte: a Sunny precisava de terapia, é o que ela precisava. Ela julgava que a infelicidade dela estava na falta de olfato. Por um lado, eu imagino que deve ser muito ruim uma pessoa que não tem olfato, não sentiu o cheiro de nada, né? Isso pode gerar alguns problemas na vida da pessoa? Pode. Mas já que isso era um problema, ainda mais para ela que era uma policial, por que ela não procurou ajuda de outra maneira? Por que não procurou uma ajuda médica? Não, ela cobertou o assassino, um criminoso. E poderia ser que o filme queria expor que a Sunny tinha problemas psicológicos? Poderia, mas eu acho que ele não soube abordar isso. Enfim, acho que vai ser engraçado o que eu vou falar aqui, mas fazendo um resumão do filme todo, o que é o filme é que, na verdade, a Sunny, ela só queria cheirar. Desculpa, gente. Ela só queria cheirar, e esse foi o motivo de toda essa trama. Além dela querer cheirar, ela queria poder cheirar e poder ficar com o boy dela, né? Ficar lá com o namorado. E, enfim, a trama toda é essa. E após essa análise, eu me sinto como Chaves no cinema. Teria sido melhor ir ver o Pelé. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu já vou pedir para você curtir esse vídeo se ainda não curtiu. Comenta, que seu comentário é muito importante, me ajuda a crescer no YouTube. E eu vou pedir também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também assiste os vídeos que vão aparecer aqui no card, aqui no final da tela. Clique em um deles se você ainda não assistiu. Então é isso. Até a próxima e tchau!